Então, sejam bem-vindos, pessoal. Eu sou Rafael Spassini, aqui da Engenharia de Aplicação aqui do time da Mistori. Hoje a gente vai falar sobre medição de embalagens, né? Soluções para medição de embalagens. Então, soluções práticas que a gente tem tanto para o processo de fabricação quanto o processo de envase de embalagens, né? Então, vamos lá. Bom, pessoal, então a gente tem diversos tipos de embalagens, né? Então, a gente, aqui, eu vou falar principalmente de embalagens metálicas, embalagens de plástico e vidro, tá bom? Então, vamos separar, vamos começar falando primeiro sobre embalagens metálicas, tá? As embalagens metálicas, o foco principal é o pessoal está falando com lata, né? Eu vou falar, o mais conhecido aqui em embalagens é a latinha de alumínio, que a gente usa em, principalmente refrigerante, bebidas, né? Mas o nosso tempo aqui é limitado, 1 hora, lembrando que a gente tem soluções para outros tipos de embalagens também. Então, latas grandes, como, por exemplo, lata de tinta, a gente atende também. Eu vou dar um pouco de ênfase um pouquinho nessa latinha, né, de bebida, que é o mais comum, que o pessoal vai conhecer mais, né? O que a gente tem de solução ali? A gente tem tanto o controle dimensional, né, controle de medidas, testar o dimensional das latas, como o controle de matéria-prima, do recebimento de quem vai fabricar esse tipo de embalagem, né? Então, por exemplo, deixa eu diminuir minha aparência ali. Pronto. Então, por exemplo, processo de fabricação de lata, do envase, né, quando está fabricando a latinha, você tem o corpo da lata e você tem o bocal da lata. Aquele bocal, quando você envasa a lata e vai fechar ele, tem um processo de recravação, que gera uma imagem parecida com aquilo ali, ó. Essa imagem que vocês estão vendo do lado esquerdo em cima aí. Então, esse processo de recravação, a gente tem que controlar, porque se não recravar a lata direito, vai vazar, ou ela pode estourar por causa da pressão que forma dentro dela, depois que você recrava ela. Então, a gente precisa controlar como é que fica essa recravação depois de feita. Um jeito que a gente tem para controlar essa recravação é por medição ótica, né? Então, um equipamento que dá para a gente fazer medição ótica, controle dessa recravação, é esse equipamento que é a Quick Image, né? Ela faz Você pode fazer a programação, né? Deixa o programa feito, tem que pegar uma lata, cortar ela para você ver como é que ficou a recravação depois de feita, para ver se ficou direita, né? Se a máquina que recravou gerou esse processo corretamente. E a gente traz para a máquina ótica para ver como é que ficou. Deixa eu dar uma olhada no chat. Então, um outro processo que a gente pode ter controle também é o controle de forma e dimensão tanto do bocal da lata quanto das ferramentas que a gente usa para fazer essa recravação. Então, vocês vão ver do lado esquerdo aí, tem uma imagem isso aí é uma ferramenta que é usada para fazer recravação no bocal da lata, né? E depois de fazer a recravação, você pode ter a necessidade de controlar tanto a ferramenta quanto o bocal da lata, né? Se ele está ficando com o formato certo. Então, olha do lado direito aí, ó, vocês vão enxergar, tem uma imagem que tem tanto o bocal, né, da lata, um perfilômetro, e ele controla, faz a medida do perfil ali da lata, né? Então, ele faz uma comparação com o CAD. Você tem um desenho em CAD de como deveria ser esse perfil, e o perfil da peça real, como é que ele ficou. Então, a máquina, o software do equipamento, ele vai fazer a comparação, ele sobrepõe, né? Gera um gráfico de comparação para a gente. O equipamento que faz isso se chama perfilômetro, né? Aqui eu coloquei de exemplo um Farm Tracer Avante, com o equipamento da Mistori. É uma agulha, né, que ele vai arrastar em cima da superfície ali, tanto da ferramenta quanto da lata, para fazer esse controle para a gente, né, o controle do ferramental da embalagem metálica, né? A gente tem também o controle de circularidade.
né, no caso agora, eu estava falando até agora do bocal. No caso das latas, a gente tem o corpo da lata também, né? Você tem o corpo da latinha e tem o ferramental que faz aquilo, as punções que geram aquela extrusão, não é extrusão, né? Esqueci o nome agora do processo que faz o corpo da lata, mas tá vendo do lado esquerdo ali, ó, parece uma lata, aquela imagem? Aquilo ali, na verdade, é o punção que gera, é a matriz, é o punção e a matriz, que vão gerar o corpo da latinha, né? Essa punção, a gente tem que controlar o formato dele, a circularidade dele, porque isso vai trabalhar, uma punção desse vai fazer milhares de latas por dia, né? Então ele tem o desgaste, ele tem que ter um ângulo de folga bem pequeno para quando depois que ele fizer a lata, ele conseguir sair de dentro da lata, né? Então ele tem que ter um ângulo bem pequeno ali de saída, para não ficar preso, a latinha não ficar presa nele. Então, para controlar esse tipo de coisa, para controlar o desgaste dessa ferramenta também ao longo do dia, para você ir acompanhando a durabilidade dela, a gente usa um circularímetro, um equipamento parecido com esse aí da imagem aí, ó. É um equipamento que ele tem exatidão na classe de centésimo de milésimo de milímetro, né? É um equipamento muito preciso, normalmente a gente usa em laboratório. Ele também gera esses gráficos de controle para a gente, né? Por exemplo, isso é um gráfico de cores, um mapa de cores. Se vocês olharem o gráfico ali colorido ali que tem ali, ó, verde e vermelho, verde é quando a peça está dentro da tolerância, né? Azul é quando tem pouco material, quer dizer, já desgastou demais, e vermelho é quando está com sobremetal. No caso de uma punção, a gente pode interpretar que vermelho é quando ele sofreu, por exemplo, tem um risco, ou amassou ele, e o material expandiu, vamos dizer assim. Onde tem o risco, a borda do risco, dentro do risco vai ficar azul, que ficou material, perdeu material, e a borda do risco, que o material subiu, né, ficou vermelho. Então você espera que num gráfico de circularidade de função desse, ele esteja sempre verde tendendo para o azul. Que azul quer dizer que desgastou o material. Se ficar azul escuro, quer falar, já desgastou demais, está na hora de fazer a troca desse punção, né? Um outro controle que a gente faz, a aplicação que a gente tem para embalagens metálicas, é da matéria-prima, né? Normalmente, o pessoal que fabrica embalagem metálica, aí não só latinha pequena de refrigerante, mas as latas grandes também de tinta, ou massa corrida, esse tipo de coisa, é comum a matéria-prima vir em rolos de laminados, né? Então, um controle que a gente faz, esses rolos, é o controle de dureza. Porque, imagina no recebimento, você vai ter lá, imagina que você tenha diferenças de matéria-prima de um mês para o outro. Se uma matéria-prima vir mais dura que a outra, o que pode acontecer é aquele ferramental desgastar mais rápido. E num ferramental, numa punção que vai fazer latinha e tal, ele desgastar um pouquinho mais rápido a cada batida, no final do mês você vai ter gastado mais punções para fabricar a mesma quantidade de latas, né? Então é importante você controlar a dureza também no recebimento da matéria-prima, né? E um jeito fácil de você fazer isso sem ter que cortar, levar para o laboratório, é um durômetro portátil. Vocês vão ver na imagem aí, ó. Esse aqui é o aparelho, né, um durômetro portátil. Esse modelo aqui é HH411, que é o modelo de durômetro portátil aqui da Mitsui. Se vocês olharem na imagem, um operador ali, ó, ele vai lá com o durômetro portátil em cima lá da bobina, né? Esse durômetro ele trabalha com medição por impacto. Como é que funciona a medição por impacto? Você coloca o sensor em cima da peça, aperta o botão, ele vai lançar uma esferinha contra a matéria-prima, né? É o próprio sensor que faz isso. Ele lança pela reverberação que ele encontra lá no material, ele vai calcular a dureza que essa bobina tem, né? Importante é que a gente tem que medir a dureza na bobina. Você não pode esticar a lâmina e depois tentar medir. Dá diferença de medida. Tem que medir enquanto a bobina está enrolada ali, né? Então, a ideia da aplicação é no recebimento da matéria-prima mesmo, né? E é um equipamento portátil que a ideia é você fazer isso rápido, né? Recebeu ali antes de descarregar do caminhão mesmo, você vai lá com o durômetro portátil, testa, você sabe quanto que é a dureza mínima e máxima que tem que ter matéria-prima, está dentro do especificado, aí você libera para fazer o recebimento. Esse durômetro ele tem saída digital, então você pode, imagina, você vai lá no caminhão,
testa a medida de dureza lá das bobinas, faz a liberação, volta lá para o seu posto de trabalho, pluga um cabinho USB, descarrega as medidas todas para o computador e gera um laudo ali, um certificado, alguma coisa ali. Ele vai guardar os resultados da medida, data, hora, quem foi o inspetor que fez, para você poder estar fazendo a liberação desse material e certificando ele, né? Então tem esse equipamento aí. Essa é uma aplicação que a gente tem para matéria-prima, para recebimento de matéria-prima, né? Uma olhada no chat. Pessoal que perguntou, Marcos, se vier em fardos laminados. Então, Marcos, se vier em fardo, eu dei o exemplo da bobina, não precisa ser bobina. O importante é só que você tenha, por exemplo, no caso de fardo, você colocar várias chapas uma em cima da outra. Para funcionar bem essa medição de dureza por impacto, né, com o durômetro portátil, é importante você ter uma certa espessura. Então, a chapa, como ela é muito fina, ela pode dar variação de medida. Então, é legal você colocar várias chapas uma em cima da outra, né? Você tem uma espessura mínima, se eu não me engano, acho que é 100 milímetros. Você tem que ter espessura para você poder vir com o durômetro e ter um resultado confiável. Então, como você colocou aí, se vier em fardo, né? Você tem um fardo de lâminas ali, né? De chapas. Antes de você tirar qualquer uma, mede a dureza ali em cima, já dá para ter uma segurança que está medindo corretamente, um resultado confiável, tá? Gente, não tem vídeo ainda, tá? Eu estou passando imagem aqui do PowerPoint, não sei se vocês estão enxergando o PowerPoint aí. Espero que sim. Deixa eu voltar aqui para... Vamos continuar aqui nos slides, né? Próximo tópico aqui. Uma outra aplicação que o pessoal que trabalha com embalagem metálica usa muito. Na embalagem metálica, se vocês olharem do lado esquerdo aí, ó, tem imagem que parece uns anéis aí, né? Esse anel aí seria a matriz da ferramenta que faz a latinha. Imagina, né? A chapa vai passar ali, vai vir um punção, aquela imagem lá anterior que eu tinha mostrado que tinha um punção, que parecia um formato de uma lata, né? Aquele punção, ele passa por dentro dessa matriz aqui, ó, desse furo dessa matriz, e gera o formato da lata. O que acontece? Essa matriz, esse furo nesse anel aí, ele é controlado esse diâmetro. E esse controle de diâmetro é um controle milesimal. Então, é milésimo de milímetro que a gente usa para controlar isso aqui. Então, conforme vai desgastando isso aqui, desgastou 3 milésimos, 4 milésimos, ele vai mudando a classificação. Quando ele desgasta ali 4, 5 milésimos, já está na hora de trocar a matriz, porque isso vai começar a interferir no tamanho da lata. E lembra que eu falei, no processo de montagem da lata, você tem tanto o corpo da lata quanto o bocal da lata, né? Se a lata começa a ficar mais aberta, quando a máquina vai colocar o bocal da lata e vai fazer a recravação ali para fechar a lata, se tiver muita diferença, se ela começou a variar, a lata começou a ficar mais aberta, dá diferença na recravação e a lata não fecha direito. Então a lata vai começar a vazar o líquido dentro dela. Então, no processo de fabricação da lata, tem que controlar o diâmetro do ferramental, só que é controle de milesimal. Então, variou 1, 2 milésimos ali, já muda a classe da ferramenta. Então, para controlar 1 ou 2 milésimos ali na ferramenta, não é qualquer equipamento que controla. Mesmo o micrômetro interno, um súbito, ele não tem exatidão para controlar isso aqui, né? Porque, vou pegar um exemplo de um súbito ele tem exatidão de mais ou menos 2 milésimos. Se ele tem uma incerteza de mais ou menos 2 milésimos, como é que eu vou controlar a diferença de 1 milésimo que eu posso ter nesse anel aqui? Então, tem que usar um equipamento mais preciso. Nesse tipo de aplicação, a gente usa um banco micrométrico. O pessoal conhece mais como um banco micrométrico. O nome correto é Banco Universal de Calibração, que parece, olha a aparência dele, ele parece um micrômetro grandão de bancada, né? Mas ele é um equipamento, a ideia dele é parecida com a de um micrômetro mesmo, tá? Para medição, só que a exatidão dele é muito maior. A exatidão dele, a gente está falando de centésimo de milésimo de milímetro, né? Então, é um equipamento bem preciso para controlar medidas menores que milésimos. Para o pessoal que controla ferramental de fabricação de lata, é indispensável um equipamento com essa classe de exatidão, né? Nada no chat. Uma estampagem. Tá? É um repuxo, né? Você falou estampagem. Eu lembro quando eu fiz ferramentaria, tinha lá, ferramentaria de corte, dobra e repuxo. Isso aqui é um processo de repuxo, na verdade, né? Mas não deixa de ser uma estampagem.
Bom, sigamos. A gente tem também aqui, ainda dentro do escopo aqui de embalagens metálicas, e falar um pouquinho também de vidro, né? Tem algumas aplicações especiais que a gente faz com instrumentos de medição mesmo. Mais comum o pessoal usar relógio comparador. Então, tem alguns exemplos aí, ó. Primeira imagem da esquerda aí, ó, para medir batimento em bocal de garrafa de vidro. O pessoal que fabrica garrafa de vidro, embalagem de vidro, normalmente elas têm uma tolerância bem mais aberta. Das classes de embalagem, né? Embalagens metálicas são as tolerâncias mais apertadas. Embalagens plásticas são a tolerância mediana. Embalagens de vidro são as que têm as tolerâncias mais abertas. Mas mesmo na embalagem de vidro, o pessoal controla, por exemplo, o batimento do bocal da garrafa. Por quê? Porque se o bocal da garrafa ele estiver muito excêntrico, quando ele estiver passando lá na máquina que vai encher a garrafa e vai colocar a tampinha, se a tampinha entrar errado e fizer muita pressão, quebra a garrafa, né? Então, um jeito de controlar isso, ó, é um dispositivo que a gente faz aqui, ele centraliza a garrafa, lá em cima no bocal ele tem 2 relógios comparadores, ó, e aí girando a garrafa ele controla o batimento do bocal. Tem uma tolerância isso também. Aplicação para medir pré-forma, eu vou falar um pouco mais o que é pré-forma quando eu for falar de embalagem plástica, tá? Então, vou guardar esse termo aqui, controle de pré-forma. Daqui a pouco eu vou mostrar aqui embalagens plásticas. O pessoal que é do ramo de embalagens plásticas já conhece. Mas eu vou explicar melhor para quem não conhece o que é uma pré-forma de embalagem. Para controle de espessura de lata, eu tenho um dispositivo com relógio comparador também, para controle de espessura de lata. Para controle de espessura, de altura de tampas, tanto tampa plástica quanto metálica. Então a gente usa uma base, né, pode ser de granito ou de metal, uma base com coluna, um relógio comparador, embaixo vem a tampa e o relógio aciona em cima da tampa para medir a altura da tampa. Também o pessoal que fabrica tampinha acaba usando bastante esse tipo de instrumentos. Agora vamos falar de embalagem plástica, que é um tipo de embalagem mais diversificado, né? Quando a gente vai para plástico, por que plástico a gente tem embalagens mais diversificadas, né? Primeiro porque material mais fácil de você modelar, né? Você faz um molde, sopra o plástico dentro e vai adquirir aquele formato. É uma matéria-prima mais barata também, né? E esse tipo de processo onde a gente vai injetar material, a gente consegue fazer uma diversidade de formatos maiores, que no vidro, às vezes, a gente não consegue ter o mesmo nível de detalhamento, e não tem o mesmo nível de exatidão metálico, por exemplo, né? Mas aí a gente consegue, com uma tolerância um pouquinho mais aberta, a gente consegue ter uma diversidade maior de formatos. Embalagens plásticas é um mundo à parte agora, né? Por isso que eu separei aqui na apresentação, né? Normalmente, o pessoal que fabrica embalagem metálica não faz embalagem plástica e vice-versa, né? Então, vou começar a mostrar algumas aplicações em embalagens plásticas. Por exemplo, o pessoal que fabrica tampa. Normalmente, algumas empresas fabricam frascos, algumas fabricam tampas, algumas fabricam os dois, mas é muito comum a gente ver pessoal especialista em uma das duas coisas, né? Tem algumas empresas que fabricam só tampas e outras empresas que fabricam só frascos. É muito comum isso, tá? E é justamente por essa divisão que acaba o pessoal tendo a necessidade também de medir, né? Porque imagina, quem fabrica a tampa não fabrica o frasco. Como é que ele tem certeza que a tampa que ele fabricou vai servir lá no frasco que o outro fabricou? Então, é por isso que ele acaba tendo necessidade de medir. Tem outros motivos, não é só isso, óbvio, né? Então, por exemplo, ó, esse exemplo que eu coloquei aqui para vocês, ó, produto aqui, ó, tampinha de garrafa PET, por exemplo. Tem aqui os requisitos de medida, né? Isso aqui é meio que comum, esses requisitos de medida para o pessoal que fabrica tampa, né? Essa classificação de diâmetro T, diâmetro E, altura H, que é o diâmetro. Você tem o diâmetro externo da tampa, o diâmetro da cabeça da rosca, o diâmetro do fundo da rosca, a altura do batoque, a altura da tampa. Isso é meio que padrão do pessoal que fabrica tampas. Aqui é um exemplo da tampa de garrafa PET, mas isso é genérico. Você pode pegar qualquer tampa que você tem aí em casa, tampa de desodorante, tampa de creme de pele,
sempre vai ter esse formato dentro da tampa que é comum o pessoal controlado, porque é o que vai encaixar na garrafa. O jeito de controlar isso, ó, uma máquina tridimensional pequena, tá? CNC. Isso é um jeito, tá, gente? Vou falar de mais jeitos daqui a pouco. O processo de medição é uma ponta fininha que vai entrar lá dentro, vai apalpar dentro da tampa para poder tirar a medida. E um negócio legal que dá para você fazer se você optar por medir a tampa com uma máquina tridimensional é o processo de automatização. No final aqui da apresentação, eu vou passar um vídeo para vocês verem uma aplicação disso sendo medido com um processo automatizado, tá? Vocês vão entender melhor, vocês vão ver isso aqui funcionando, mas a aplicação disso é essa aqui, ó, nessa imagem da esquerda embaixo, ó. A vantagem de você ter a máquina CNC é que você pode colocar várias tampas ao mesmo tempo em cima da máquina, dá start, a máquina vai medir. Imagina isso aqui, ó. Imagina o fabricante lá de tampa, né? Quando você vai fabricar um molde, a tampa é de plástico, né? Então é plástico injetado. Então você tem um molde que vai injetar isso. O molde normalmente ele não vai injetar uma tampinha só. O molde normalmente ele injeta 32, 64 tampas de uma vez. Imagina um molde que injeta 64 tampas de uma vez, tá bom? Um molde de 64 cavidades. Então, imagina, fechou o molde, a injetora lá injetou o plástico, tal, quando o molde abre, sai 64 tampas. O processo normal, o que é? O pessoal no começo do dia tem que fazer a liberação, tem que ver se a máquina está ajustada direitinho para iniciar a produção, né? Então ele injeta lá 64 tampinhas, pega 64 e leva para o laboratório para medir. Levou no laboratório para medir, deu aprovado 64? Beleza, a máquina está liberada, pode startar a produção e deixa a máquina rodar o turno inteiro lá injetando tampinha, né? A mediu, não está legal? Tem que ir lá regular a máquina injetora, alguma coisa, injeta mais 64 tampinhas, leva para o laboratório para medir. Aí você fala, pô, mas o único jeito de medir é com máquina tridimensional? Não, vocês veem o desenho aí, você vai ver que tem muita medida simples aí, né? Tem um paquímetro médio essa tampinha. Só que imagina uma pessoa com um paquímetro para medir essas tampinhas. Faz esse exercício mental aí, ó. Todo mundo aí já deve ter pegado uma tampinha de garrafa PET na mão, né? Imagina você pegar aquela tampinha de garrafa PET, medir essas cotas aí, ó. Faz um exercício mental. Medir o diâmetro interno, externo, a profundidade lá de dentro da tampa, a altura do lado de fora da tampa. Pega lá uma tampinha, vai com o paquímetro. 5 medidas para tirar com o paquímetro. Tirou 1, 2, 3, 4, 5. Pega outra tampinha, faz as 5 medidas. Pega outra tampinha, são 64 tampinhas. Quanto tempo uma pessoa com um paquímetro leva para medir 64 tampinhas na mão? Uma pessoa com bastante prática. Vamos chutar? Vou fazer um exercício mental aqui. Uma pessoa com muita prática leva 40 segundos para medir cada tampinha. Tá bom? Aí você tem lá 64 tampinhas, certo? Vou fazer uma conta aqui. Você tem lá vamos fazer exercício mental, né? 64 tampinhas vezes 40 segundos que a pessoa vai levar, né? Em minutos. Vai dar 42 minutos. 40 minutos, vai. Então, dizer, máquina injetora lá esperando. Injetou, levou para o laboratório, leva 40 minutos para a pessoa lá do laboratório te falar. Ó, tá ruim, precisa ajustar a máquina de novo. Você vai, ajusta, injetou, manda para o laboratório, mais 40 minutos para a pessoa liberar a máquina. A gente está falando aí, sendo otimista, que você vai levar 2 horas por dia para liberar uma injetora para começar a produção. É lógico que aqui eu estou fazendo um exercício mental. Na prática, você não vai colocar uma pessoa só com um paquímetro. Você vai colocar pelo menos 3 para economizar tempo. Mas, olha só, se em vez de uma pessoa com paquímetro, você colocar uma máquina tridimensional, como é que vai ser o processo? Vai ser mais rápido, porque a máquina tridimensional não leva 40 segundos para medir uma tampinha. Ela leva menos da metade desse tempo para medir uma tampinha. E a máquina ela tem uma outra vantagem que eu vou falar daqui a pouco. Ela registra esse resultado automaticamente. Então, você não... Por exemplo, o exemplo da pessoa com paquímetro. A pessoa com paquímetro lá, a pessoa mede, vamos dizer que você quer que ela registre o que ela está medindo para você guardar essa informação, para você checar depois.
A pessoa vai medir, vai anotar no papel, ou vai medir e vai apertar o botão para enviar para um cabo. De qualquer jeito, o processo depende de uma pessoa. Você tem a vantagem de medir com a máquina CNC, ela vai fazer isso tudo automaticamente. Além de fazer automaticamente, ela vai registrar esse resultado automaticamente. Vamos ver outros exemplos aqui, ó. Que frasco? Falei da tampinha, mas tem o frasco também. Qual a diferença do frasco para a tampinha? Normalmente o que se mede no frasco é bem parecido com a tampa. São as medidas do bocal. Depende do frasco, o pessoal mede outros tipos de características, né? Altura total, diâmetro de fora da embalagem, tem outras características, mas as características do bocal é padrão, o pessoal controlar também, o pessoal fabrica frasco. E a diferença principal do frasco para a tampinha é a altura, porque os frascos normalmente são bem mais altos. E aí, também, uma recomendação que a gente dá é medir com máquina tridimensional, só que uma máquina que tem uma altura maior, né? Um Z maior, para poder caber frascos maiores, né? Outro exemplo. Eu ia falar para vocês de pré-forma, né? Quem não conhece aí o que é uma pré-forma? Tá vendo essa imagem do lado esquerdo aí, que parece um tubo de ensaio? Isso aí, na verdade, não é um tubo de ensaio. Isso aí são quando o frasco é muito grande, normalmente eles são fabricados por processo de sopro, né? Então, como é que é feito? Primeiro, é feita a injeção do plástico nesse formato aqui da pré-forma. É a pré-forma de um frasco. Então, ele já tem o bocal do frasco definido, só que para baixo ele só é alongado. Depois disso, essa peça aqui que é a pré-forma, você leva para uma máquina de sopro, vai ser colocado lá no molde, vai esquentar e vai soprar aqui dentro, e essa parte de baixo aqui vai tomar o formato do frasco. Por exemplo, a garrafa lá de refrigerante, por exemplo, é feita assim, né? Primeiro faz a pré-forma, depois manda para a máquina de sopro lá, vai soprar e vai dar a forma final do frasco. Essa pré-forma, esse formato aí, o produto aí, ó, ela também é medida. E é medida normalmente também só bocal. Um jeito de controlar isso aqui bem rápido também é com a máquina ótica. Dá para controlar na máquina tridimensional, como eu mostrei lá atrás também. Mas um outro controle que é até mais rápido é pela máquina ótica, né? Ó. Então, ó, se eu olhar do lado esquerdo, embaixo ali, ó, tem um desenho ali, ó, automatização. É uma máquina ótica grande. A ideia também é você colocar várias pré-formas ali embaixo, vários frascos ali embaixo, né? Deitados de lado. Então, né, processo de medição, ó, um V, uma peça um dispositivo em V segurando o frasco de lado. E ali embaixo, do lado esquerdo, você tem a máquina ótica, onde foram colocados vários frascos. Dá start, a máquina vai medindo bem rápido ali. Como a máquina ótica ela mede bem mais rápido que uma máquina que mede por toque, né? Então, ali você vai ganhar bem mais tempo também no processo de medição. Um jeito mais barato, para quem não tem necessidade de controlar com tanta frequência, eu não tenho necessidade de medir tanta quantidade ou tanta frequência, é medir com projetor de perfil, né? E aí a gente difere em dois modelos de projetor de perfil. Você tem os projetores de perfil horizontais e os verticais. O mais comum que o pessoal conhece, quando você está lá estudando mecânica, você vai ver uma aula do Telecurso 2000 lá, ou você jogar no Google aí agora projetor de perfil, o mais comum que você vai ver são projetores de perfil verticais, que é esse da direita, que a luz vem na vertical. Então, ó, por exemplo, lá, ó, tem um jeito de você controlar frasco. Esse projetor ele é indicado para medir frascos pequenos, tá bom? Porque é o que cabe nele, né? Peças menores, né? Então, um frasco pequeno ali, né? Colocado nele de lado. Tá vendo? Ó, na imagem ali tem um frasco branco, né? E lá na imagem do projetor inteiro dá para você ver o bocal do frasco ampliado para você fazer a medida dele. Só que o projetor de perfil é equipamento manual. Então, depende do operador ir lá na mão, girar as manivelas ali para posicionar o frasco e poder tirar a medida. Para frascos muito grandes, frascos maiores, aí a gente recomenda o projetor de perfil horizontal, que é esse da esquerda. Que daí ele tem um volume de medição, a área de medição dele é bem maior, então dá para você colocar frascos maiores, tá? Mas também é um processo de medição manual. Então, o projetor de perfil, ele vai medir, para medir embalagem plástica, ele é tão bom quanto uma máquina tridimensional. A principal diferença vai ser a velocidade,
projetor ele mede, mas ele vai levar mais tempo que uma máquina. E na máquina, você precisa do operador só para colocar a peça da start. No projetor, você depende de um metrologista, porque a pessoa vai ter que ir lá, colocar a peça, procurar a medida, né? É um processo, não vou dizer que é manual igual o paquímetro, mas depende de uma pessoa para fazer isso, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Tem que comentar a imagem? Não tem. Aqui não, para mim, transmitir a imagem ampliada para vocês não dá. Vou continuar aqui. Outro tipo de controle, pessoal que trabalha com embalagem plástica. Alguns tipos de embalagem, principalmente remédio, né, tem um controle mais rigoroso na embalagem. Então, por exemplo, ó, isso aqui, ó, é um frasco de remédio, né? Pode ser de remédio ou de pessoal que trabalha em indústria química, frasco de agrotóxico, por exemplo, também. Alguns frascos de agrotóxico têm os requisitos mais apertados. E aí, por exemplo, aqui eu coloquei o desenho no meio do slide, aí vocês vão enxergar, tem um desenho, não dá para enxergar a cota que está pequena, mas a ideia é para vocês verem, aquilo é o desenho do perfil da rosca de um frasco, de uma embalagem dessa. Então, ele é controlado cada raiozinho ali da rosca, cada ângulo que forma ali, né? Isso aí para medir, para você não destruir a peça, medição não destrutiva, a gente usa um perfilômetro. Igual que eu mostrei lá atrás, eu falei do perfilômetro lá atrás quando a gente estava falando de embalagem metálica, né? Só que para medir embalagem, principalmente ferramental, de embalagem metálica, né? Mas para medir frascos, alguns tipos de frasco de agrotóxico ou de remédio que tem a toleração mais apertada, a gente usa o perfilômetro também, porque daí ele consegue. O perfilômetro é uma agulha que vai arrastar em cima da rosca e vai tirar a medida para você. É melhor do que na máquina ótica, porque na máquina ótica, na maioria dos frascos, principalmente quando é frasco transparente, a gente acaba tendo que cortar a peça no meio para conseguir enxergar, né? Alguns frascos. Então, o perfilômetro é um equipamento legal para esse tipo de controle, porque você não precisa fazer ensaio destrutivo. Você pode medir e não ter que destruir a peça. Como a gente está falando aqui de peças que têm um requisito mais apertado, às vezes a tolerância mais apertada, não é tão interessante você destruir ela, às vezes, né? É uma embalagem mais cara, vamos dizer assim. Agora vamos falar do controle. Aqui eu falei dos meios de medição, né? Eu vou mostrar um vídeo daqui a pouco mostrando a medição, né? Mas, normalmente o pessoal que fabrica embalagem, quem está acostumado aí a fabricar embalagem, sabe que isso é uma fabricação em grande volume, em larga escala, né? Imagina quem fabrica lá embalagem de desodorante, ou de pasta de dente, ou de creme para cabelo, ou de remédio mesmo, ou de agrotóxico. São embalagens que são fabricadas em grande quantidade. Então, mesmo que você fale assim, eu vou controlar só 0,1% da produção aqui, porque eu vou usar controle estatístico. Um 0,1% de uma fabricação que você fabrica milhões de itens por dia, é um número alto também. Então, eu falei lá atrás, eu fiz um exercício mental com vocês para controlar a embalagem medindo com o instrumento manual, né? Só que hoje em dia, a gente está falando de indústria 4.0, de automação, de controle de informação. Para a gente poder fazer isso, a gente acaba tendo que registrar os resultados da medição. Então, aqui eu vou falar do controle de medidas, né? O controle em tempo real. Cada um desses equipamentos que eu mostrei para vocês, tem o perfilômetro, a máquina ótica, a máquina tridimensional, a tridimensional ótica também, o circularímetro, todos esses equipamentos têm saída digital. Não só eles, mas os instrumentos também têm. Imagina que você pode ligar um software de controle neles, né? Então, você mediu lá o bocal da garrafa, tirou todas as medidas do bocal, lá, diâmetro interno, externo, altura da rosca, altura do filete, altura do frasco, altura da tampa. Então, imagina no computador do equipamento que está medindo a tampa, ou o frasco, o que seja, vai ter um monitor lá mostrando o resultado de medição em tempo real. Mediu lá 64 frascos, ele mostra lá o CP, CPK de cada uma das cavidades do molde que está fabricando aquele frasco, né? Então, ele vai mostrando em tempo real na máquina que está medindo
Aí você tem lá na máquina ótica, está medindo também lá me deu um branco agora, eu ia falar pré-molde, né? Pré-molde. A pré-forma, né? Tem na máquina ótica, lá você está medindo a pré-forma. No computador da máquina ótica, você vai estar enxergando lá, ele vai estar construindo o gráfico, calculando CP e CPK de cada uma das cavidades de pré-forma que está medindo. No perfilômetro, a mesma coisa. E depois que cada equipamento mediu, gravou os resultados dessas medições, fez os cálculos estatísticos, gravou a rastreabilidade disso, depois disso, você pode ter um computador central, né? Vai estar em rede. Imagina que cada um desses equipamentos está em rede, né? Você tem uma ala lá da sua fábrica que fabrica o frasco. Você tem outra ala da tua fábrica que fabrica a tampa. E aí você vai ter um computador central lá na qualidade, né? Eu vou dar o exemplo aqui do MeasureLink, que é o nosso software aqui da Mitoid de gerenciamento de dados, né? Você vai ter um computador central lá na tua fábrica que vai estar enxergando tudo isso ao mesmo tempo. Então, você vai lá no seu computador lá, central, lá na qualidade, lá na engenharia, ou na diretoria, que seja, você vai enxergar em tempo real como é que está ficando os resultados de medição lá dos frascos, das tampas, de cada uma das máquinas que está medindo em toda a tua fábrica. Em tempo real, o que eu quero dizer com tempo real? Tempo real é o seguinte, começou a medir uma tampa lá na máquina, acabou de medir o diâmetro interno, lá na tua rede já vai mostrar, ó, tampa, número tal, mediu o diâmetro interno, aprovado. Está medindo agora o diâmetro externo. Ó, o diâmetro externo medido, aprovado. Cálculo de CP, CPK, vai atualizando em tempo real. Acabou de medir o diâmetro, ele atualiza o CP, CPK daquela cota lá. Então, você vai ter lá, frasco branco, item, número de série tal, acabou de medir o diâmetro tal, CP, CPK da cavidade 1 do frasco branco tá ok, tá reprovado, por aí vai. Isso num computador lá na central, você pode ter acesso, por exemplo, lá na área de fabricação, imagina um computador na área de fabricação e a máquina que está medindo, ela está lá no laboratório. A pessoa que está lá na área de fabricação, ela pode acompanhar a medição em tempo real sem ter que ir no laboratório. Não precisa esperar a pessoa lá medir no laboratório para depois vir falar o resultado. Ela tem um computador lá na frente dela, lá, mostrando o resultado. Imagina, voltando àquele exercício mental que eu fiz com vocês lá da injetora, né? Imagina, chegou lá, vai startar a produção. Chegou lá na injetora, injetou lá 64 tampas, mandou para o laboratório. Você mesmo, lá da tua máquina, você já fica de olho lá no teu monitor. A pessoa lá, quando terminar de medir, o seu monitor já vai aparecendo para você, ó, tá aprovado, dá start aí. Você não depende de ir lá na metrologia, falar com a pessoa, esperar ela terminar de medir, para ela te falar, ó, deu ruim, vai lá e injeta, faz essa correção e injeta de novo. Então, uma das vantagens aqui, a gente falando agora um pouquinho de indústria 4.0, né? A gente colocar os resultados de medição disponíveis para quem interessa. Para quem é que interessa o resultado de medição? Para quem está produzindo lá. Outra aplicação que dá para fazer com isso daqui. Imagina que você fabrica a tampa e tem um outro cliente teu lá que fabrica o frasco. Duas empresas distintas. Só que os dois utilizam a mesma base de dados aqui, ó. Imagina que você vai usar o MeasureLink, né? O software da Mitoid aqui. Você que fabrica a tampa usa o MeasureLink. O teu parceiro lá que fabrica o frasco usa o MeasureLink. Os dois podem compartilhar o banco de dados. Os dois usam o mesmo banco de dados. Você que está fabricando frasco aí, quer ver o resultado lá de quem está fabricando a tampa, você pode acessar em tempo real o resultado dele lá. Quero ver como é que está o CP, CPK do lote tal que ele ainda está fabricando. Não precisa nem esperar ele terminar de fabricar o lote para mandar para você. Enquanto ele está fabricando, você acessa lá na tua rede e vê o resultado em tempo real da fabricação dele. Deixa eu ver como é que está o resultado da fabricação da manhã dele. Eu estou no dia 15 hoje, estou no período da tarde, eu quero ver o resultado da medição da parte da manhã que ele já fez lá. E aí você acessa e vê esse resultado. Então, essa é uma aplicação legal que dá para você fazer também intercambiabilidade de resultados entre fábricas, mesmo sendo essa relação de cliente e fornecedor, né? Então, temos aí o MeasureLink, né? Que é o software de controle de dados da Mitoid. Então, ele não é só um software de estatístico, ele vai calcular estatística também. Mas um grande apelo que ele tem é o controle de dados, né? Você pode ter equipamentos lá, você tá uma ala lá da tua fábrica que está medindo com o instrumento e está recebendo o resultado de medição.
outra ala que está medindo com a máquina ótica, outra ala que está medindo com a máquina tridimensional, outra ala que está medindo com perfilômetro, e todos esses resultados você enxergar em qualquer computador lá da tua fábrica, em tempo real, ou puxar o resultado do teu cliente lá em tempo real, né? Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Alessandro Arrundo, pode usar os dados para a retroalimentação na própria máquina e corrigir a espessura? Dá. Dá para a gente usar o Measure-Link, a gente consegue comunicar com um comando de máquina. Aí eu só tenho que pensar como é que vai ser a lógica dessa automação, mas dá sim. Se você souber a metodologia de cálculo, se medir e der tanto, tem que mudar a pressão de invase, alguma coisa assim, dá para fazer sim. Mas tem que estudar, como o meu colega Nelson da Cunha aí está falando. Cara, Alessandro, a gente tem que estudar. Eu estou falando genérico aqui, porque tem que estudar para cada máquina de usinagem tem um comando, cada aplicação tem... Mas dá para provavelmente dá para fazer. Só tem que estudar o caso com calma para fazer, caso a caso. Eu vou passar para vocês agora um vídeo, que é mostrar algumas aplicações com frascos, que a gente já... Tudo isso que eu mostrei aqui para vocês são aplicações que a gente já fez aqui na Mitoy, tá? A gente já fez aplicações que a gente já vendeu, já tem funcionando no mercado, a gente já vendeu, não só a gente, Mitoy Brasil, Mitoy Global, são aplicações que a Mitoy fez, já vendeu para várias fábricas do mundo inteiro, fabricantes de embalagens, tá? Então, deixa eu compartilhar um vídeo aqui com vocês. Vou startar aqui, eu só vou tirar o som, porque a última vez que eu deixei o vídeo com som, o pessoal reclamou que o som ficava muito alto. Eu vou deixar sem som e vou comentando os vídeos. Ó, essa é uma aplicação com máquina tridimensional, tá vendo? A gente já coloca os frascos na posição lá, dá start, e aí você, por exemplo, são 20 frascos. Então seria uma ferramenta com 20 cavidades, né? Imagina um mod que soltou 20 frascos de uma vez, né? Você coloca os 20 lá na máquina, dá start, a máquina vai medir os 20 lá, está controlando o bocal dos 20, né? E depois ela vai jogar o resultado lá para o Measure-Link, por exemplo, né? Vou pausar aqui rapidinho. Pausar para falar isso aqui. Essa aqui, por exemplo, é uma aplicação de tampa. Ó. Aqui, eu vou chamar a atenção para um negócio interessante. Uma coisa interessante quando a gente vai medir embalagem, uma característica que embalagem tem, é que embalagem é muito leve. Quanto que pesa uma tampinha de garrafa PET? É muito leve, né? Para você medir por contato, para você colocar na máquina tridimensional e mandar ela medir, a máquina vai tentar medir e vai mexer a tampinha, porque a tampinha é muito leve, né? Então, o que acontece? A gente precisa dar um jeito de travar a tampinha na posição antes de medir. Um jeito legal que a gente desenvolveu aqui para fazer isso é com um dispositivo de sucção. Então, isso aqui é um dispositivo. Aqui é um dispositivo exemplo, tá? Aqui a gente colocou só 2 tampinhas, mas a ideia é você fazer um dispositivo que pega a mesa inteira e caiba todas as suas tampas lá do processo de fabricação. A ideia é, colocou todas as tampinhas na posição, você vira essa chave, liga e desliga aqui, e vai criar pressão ali, vai criar um vácuo, vai travar a tampinha na posição, e aí a máquina pode medir por contato lá, que a tampinha não vai sair, né? Vamos dar start aqui. Como ele falou, ele usa o comprimido da própria máquina tridimensional para fazer isso, né? Ó, essa já é uma aplicação mais abrangente. Ó. Esse é um dispositivo de sucção intercambiável. Ele vai mudar o ângulo daí eu vou explicar esse aí melhor para vocês. Vai aparecer um gordinho charme que está trocando os frascos aí na máquina.
Vamos lá, peraí. Eu vou explicar isso aqui. Ó, ele vai mudar o ângulo de visão e eu vou explicar melhor para vocês o que está acontecendo. Vou dar uma pausa aqui rapidinho. Aqui é o seguinte, vocês vão enxergar ali, ó, que de cada fileira de frasco tem um tipo de frasco diferente, tá vendo? Primeira fileira, frasco não, tampa. Primeira fileira tem as tampas brancas ali. Fileira de trás não tem nada, depois tem a fileira de tampas amarelas, depois tampa rosa. Se vocês olharem lá no fundo da máquina, tem um dispositivo com umas tampas azuis, tá vendo? O que está acontecendo aqui, ó? Isso aqui é um processo contínuo onde a ideia é a máquina não parar de medir. A máquina vai estar sempre medindo, e enquanto ela está medindo um modelo de tampa, o operador vem e coloca o outro modelo de tampa onde não tem ainda. Então imagina aqui, ó, ela está medindo as tampas brancas. O que o operador vai fazer agora? Ele vai pegar aquelas tampas azuis lá, ó, que está lá no fundo, e vai colocar na segunda fileira que não tem nada. Aí, quando a máquina terminar de medir as tampas brancas, ela vai para a fileira de trás, onde vai estar as tampas azuis. E as tampas brancas já vão estar medidas, certo? Quando elas já vão estar medidas, aí o operador, enquanto a máquina está medindo lá para trás, o operador tira essa fileira de tampas brancas aqui, pega outro modelo de tampa e já coloca no lugar. Enquanto a máquina vai estar medindo outra tampa lá atrás. Quando a máquina chegar na última fileira e medir, ela vai voltar para a primeira fileira e continuar medindo. Então, é um processo contínuo. A própria máquina identifica qual é a tampa que está sendo medida. Então, a máquina identifica sozinha. Ela vai descobrir, agora estou medindo a tampa modelo tal, que é essa tampa branca. E ele vai jogando o resultado onde ele tem que jogar. Quando ele for lá medir a tampa amarela, a própria máquina detecta que mudou a tampa, programando a tampa certa e vai ter que sair com o resultado certo lá no banco de dados, né? Vou soltei o vídeo aqui. Olha lá, tá vendo? O operador está lá atrás, ó, ele já está tirando. Ele está tirando, tirou as tampas azuis lá, ó, elas já foram medidas, né? Está colocando outra tampa no lugar. Quando a máquina chega lá no fundo, ela já vai perceber que tem outra tampa agora para medir, né? Isso aqui é uma outra aplicação legal, ó. Deixa eu pausar aqui rapidinho. Pausei. Repara o seguinte, ó, tá vendo aquelas tampas rosas? Aquelas tampas rosas ali é tampa de creme para cabelo, né? Então, nessas tampas, ele tem que medir também o bocal, aquele pininho que trava a tampa, né? Então, o que acontece, ó? Ele tem que medir o bocal de onde a tampa vai encaixar no frasco, mas depois que ele medir o bocal, ele tem que medir aquele pininho fino que fecha a tampa. Então, no primeiro momento, a tampa foi colocada fechada em cima do dispositivo para a máquina medir. Depois que a máquina mediu a tampa fechada, agora ela tem que medir a tampa aberta. Então, o que o operador vai fazer aqui? Ele vai abrir as tampas. Ele vai abrir as tampas para medir agora o pininho lá de baixo. E como o dispositivo de adição, né, sucção de ar, depois que abre a tampa e liga o dispositivo, ele vai travar as tampas na posição ali também, mesmo elas estando abertas ali para poder medir, né? Tá aí. Peraí. Deixa eu só voltar aqui rapidinho nas tampas na hora que ele trava. Ó, ele ligou lá
Ó, ele ligou lá o ar comprimido, né? Ó, tem um botão vermelho do lado esquerdo lá do dispositivo, né? Quando ele ligou, travou a posição das tampas ali, ó. A parte grande fica solta ali para trás. A máquina vai vir medindo esses pininhos agora. Tem que medir o diâmetro desse pininho para ver se o diâmetro desse pininho é controlado, por quê? Se ele tiver com folga, ele não vai tampar aquele furinho direito e o líquido lá de dentro do frasco vai vazar. E se ele tiver com um diâmetro muito grande, o frasco não vai fechar direito. Isso que é controlado esse diâmetro aqui também, né? Ó, ele travou na posição, né? Os slides, né? Pessoal, é isso. É um tempo curto aqui no webinar para a gente mostrar todas as aplicações, né? Como meu colega Nelson está falando para vocês, a gente tem uma gama de aplicação para soluções de embalagem muito maior do que eu consigo mostrar aqui em 1 hora, tá? Então, quem tiver curiosidade, que enxergou alguma situação aqui que eu mostrei, que falou, pô, isso aí eu achei legal, acho que seria interessante eu estudar, aplicar, alguma coisa assim, a gente está disponível aqui para tirar dúvida, para fazer uma apresentação gratuita, tá? Fazer um exemplo de aplicação. Alguém que quiser aí, falou, pô, eu queria mandar algumas amostras para a Mitutoyo, eu queria fazer um teste na Mitutoyo, eu queria um dia aí ver algumas aplicações. A gente tem isso montado aqui no showroom para mostrar, tá? Então, pode entrar em contato, fica à vontade. Tá aí meu contato aí na tela, tá? Meu nome é Rafael Spassini, meu e-mail é spassini@mitutoyo.com.br. E a gente está disponível aqui para poder dar demonstração. O pessoal que estiver em quarentena, a gente tem feito muita coisa via web também. E aproveitar, e quem é do ramo aí de embalagem, gente, mesmo fica comentário até para quem não é, mas quem é do ramo de embalagem, nossos agradecimentos, porque a gente sabe que nesse momento de quarentena, né, de pandemia, muita gente teve que ficar presa em quarentena, mas o pessoal que trabalha com o ramo de embalagem teve que trabalhar todo vapor, porque a demanda aumentou muito, principalmente para quem faz aí frascos de álcool em gel, não é verdade? Então, fica aí meus agradecimentos pessoais, os agradecimentos da Mitutoyo também, a esse pessoal que trabalhou duro nesse momento difícil que a gente tem passado aí de quarentena, de Covid, né? Só merece parabéns aí pelo trabalho e esforço para atender a população, né? Pessoal, é isso. Deixa eu dar uma olhadinha final aqui no chat. Quem tem mais alguma dúvida? Hernan, meu colega. Hernan. Estou devendo uma visita para experimentar a Cork Beer. Grande abraço, Hernan. Deixa eu ver. Só isso, eu vou dar uma olhada depois com calma aqui, alguma pergunta que tenha ficado sem responder. Quem fez, o pessoal que está no chat tem cadastro aqui, a gente pega, eu vou pegar a pergunta que você responder depois, eu mando pessoalmente por e-mail, tá bom? Agradeço o acompanhamento de vocês. Amanhã esse webinar ele vai ficar disponível no site da Mitutoyo, no canal da Mitutoyo, para quem quiser assistir, no site, no canal onde faz inscrição de webinar, e no canal no YouTube também. Quem não tiver inscrição, quiser puder, ó, faz inscrição no canal do YouTube da Mitutoyo para ver as dicas de medição que a gente põe lá, tá bom? E quinta-feira tem o próximo webinar aqui na Mitutoyo, que vai ser voltado principalmente à indústria médica, né? Quem trabalha na indústria médica aí, equipamentos médicos, hospitalares, tem solução de medição para esse tipo de equipamento também. Metrologia, como eu disse aí, ó, só podemos melhorar o que podemos medir, né? Todas as áreas da vida a gente quer melhorar, não é verdade? Obrigado, pessoal. Até mais.